noite. O Gazeta Esportiva está chegando com a seguinte pergunta: o que aconteceu? O que acontece com São Paulo? O clube brasileiro com mais títulos na Copa Libertadores da América, auto-intitulado soberano, protagonizou ontem o maior vexame de sua longa e vitoriosa história na competição. Vamos ver então como foi a trágica eliminação do tricolor diante do Tajeres, que custou ao técnico André Jardine o cargo dele, afastado esta tarde pela diretoria são paulina. Se o tricolor foi uma verdadeira bagunça ontem em campo, pelo menos com a bagunça no vestiário do Morumbi, o time não precisa se preocupar não, viu? A equipe do Tajeres arrumou tudo direitinho depois de usufruir da recepção tricolor. Recepção tranquila, até dentro das 4 linhas, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu tô rindo pela postura do Tajeres, imitando a seleção japonesa, que organizou tudo isso, especialmente numa final contra o Catar. E claro que, na verdade, essa postura do Tajeres tem um quê também de provocação. Eu escrevi até na gazetesportiva.com, no meu blog, e já disse isso aqui, né? Era Crônica de uma Morte Anunciada. Peguei emprestado, né, o título de uma das obras-primas do Gabriel Garcia Marques, porque nós já prevíamos isso. Me lembro até que Mestre estava conosco no Mesa Redonda quando o Aguirre foi demitido. Depois veio a notícia de que o Jardine seria efetivado. Nós já levantávamos a dificuldade que seria ter um jogo eliminatório logo de cara. Menos de 10 jogos de preparação já tem uma decisão, porque é como se fosse uma final de campeonato, essa fase da Libertadores, e que ele não resistiria a uma eliminação. Somos gênios? Não. É que esse é o final mais óbvio de qualquer filme pastelão comercial que você tem por aí. É um final óbvio, claro, ululante, sabe? É isso. Não ia passar e seria demitido. Porque pesa também para a nossa análise, para a nossa previsão, premonição, a covardia e a incompetência dessa diretoria do São Paulo. O erro não foi na efetivação do Jardine necessariamente, na demissão do próprio Aguirre, nas circunstâncias que ocorreu, né? E aí agora, a gente tem mais notícias sobre isso, anunciaram até novo treinador, o que mostra o pastelão que vive o São Paulo. Mas o que mais me espanta é fazer parte disso o Raí. O Raí, que é um ídolo histórico do clube, ex-jogador, e quando você tem um ex-jogador do porte do Raí, você imagina que vai botar ordem na casa, vai botar ética na casa, sabe? Organização. E eu acho que ele está queimando a imagem dele, posando de boneco do Leco. Porque desse se espera tudo, mestre. Estou sendo exagerado demais na minha análise? Não. Cruel demais? Boa noite. Não, isso tudo é um processo, não há causa sem efeito, né? Aliás, não é efeito sem causa. A coisa começou lá atrás, quando o Juvenal Juventus surgiu. Sim. Assumiu o São Paulo com esse pessoal que o acompanha, que o Leco, né, funcionou durante todos esses anos aí, às vezes como diretor de futebol, enfim. O equívoco de São Paulo, até isso é uma marca, até ali, São Paulo era um modelo de organização, de trabalho e de conquistas. Referência. Era uma referência. Não é o centroavante, como os caras gostam de dizer hoje, uma referência. Uma referência. A referência do time, o centroavante não é, não, gente. A referência do time é o craque. Mas, quando assumiu o Juvenal Juventus, o que é que ele inventou? Esse negócio de soberano. São Paulo antes tinha um dístico, tinha um lema. Não somos os melhores nem os piores, nós somos diferentes. É isso aí. E eram diferentes. Agora é mais do mesmo. Agora é mais do mesmo. E de soberano não tem nada, o soberano está nu, na praça pública. E o coitado do Jardine é o seguinte, é claro, fez um trabalho magnífico nas categorias de base do São Paulo, praticando um futebol que ele dizia propor para o time titular, ofensivo, leve, inventivo, ganhou um monte de títulos, deu espetáculo o time dos juniores, mas ele assumiu o time
E caiu no buraco negro. E por que E todos os treinadores. E, mestre, por que você acha que ele não conseguiu implantar essa filosofia dele, da base no Em principal? primeiro lugar, porque o medo do resultado. Boa! Não, resultado. É isso aí. Porque ele já sabia que era precária a situação dele. Por ser jovem, por ser o primeiro time oficial que ele dirige e tal. Então, ele disse, eu não posso perder. É aquela primeira ideia que surge na cabeça do treinador brasileiro. Eu não posso perder. A segunda, o elenco que a diretoria ofereceu para ele não lhe permitia fazer um futebol desse tipo. Com jogadores como Jusilei, como William Farias, Hudson. O São Paulo não tem um meio armador de fato. Os únicos que podem fazer essa função são o Nenê e o Diego Souza. Os dois já veteranos, sem mobilidade suficiente, sem fôlego, sem... Enfim, é um time que estava fadado a não ser exatamente aquilo que o técnico dizia que pretendia para o time. É o oposto, o inverso. No lugar de ser um futebol ofensivo, prático, leve, era um futebol igualzinho a todos, a maioria dos nossos clubes. Lá atrás, fechadinho, jogando contra-golpe, chuveirinho. Para isso, olha, tanto faz quanto fez. Este ou aquele é a mesma coisa. Ô Mi, antes de você entrar na enquete, só para esclarecer o que eu falo tanto do Leco. O Leco era diretor de futebol quando o Muricy Ramalho, depois de ganhar 3 títulos brasileiros, feito que só o Minelli conseguiu no passado e com 2 clubes diferentes. Ele conseguiu isso pelo São Paulo. Foi eliminado numa Libertadores e ele pedindo a cabeça do Muricy. Você não pode levar a sério uma pessoa com esse tipo de comportamento. Pois é. Isso leva a crer, por exemplo, se o Guardiola trabalhasse no São Paulo, também não teria ficado. Não teria. Não teria ficado, porque ele está no City, Mas ganhou o Campeonato Nacional, mas não mesmo, ganhou a Liga dos Campeões. Mas era o mesmo preceito que adotou o Juvenal. Claro, o Juvenal daquela... Trocava técnico de 3 em 3 meses, assim, em seguida, todos os outros que o sucederam. E com todo respeito à memória do Juvenal, foi frase para nós aqui, o Muricy só foi campeão no São Paulo por causa da estrutura do clube. O Muricy foi campeão depois do Fluminense, no Santos e tudo mais, e o São Paulo parou com uma Copa Sul-Americana conquistada com meio jogo. Ponto. Não precisa falar mais nada. Bom, é só para dizer que o Flávio Prado conversou com o Jardine essa noite e ele adiantou hoje, né, estava lá na capa do site gazetesportiva.com, antes do anúncio feito pelo Leco, né, de que o Jardine saía, o Flávio Prado anunciou que o Jardine continuava no clube, mas não como treinador. E aí, essa pergunta que eu fiz para vocês, eu procurei aqui no blog do Flávio e foi uma pergunta que ele fez para o Jardine. E ele falou o seguinte, que o time de São Paulo tem vários problemas. A cultura de se defender e contra-atacar do ano passado com o Diego Aguirre está muito arraigada no grupo. E que na hora da adversidade, a equipe parte para bolas longas, correrias e foge do padrão que o Jardine admira, que é a posse de bola e marcação ofensiva penetrando pelos lados do campo. Então, que eles não conseguiam entender e colocar em prática essa filosofia. Porque não tinham característica para isso. E quem tinha, ele não escalava. Quando tinha o Lisieiro, em forma, ele botava Jusilei. Tem culpa também, tem responsabilidade. Claro, ele teve medo, essa é a realidade. Ele teve medo de perder o emprego e queria segurar lá atrás. Deu no quê? Em nada, perdeu o emprego do mesmo jeito. Não, mas continua empregado. Ele perdeu o cargo tá de tudo bem, treinador, mas foi continua rebaixado. trabalhando lá. Mas deixou de ser técnico no São Paulo. Bom, pois é, só para variar, quem pagou o pato pela queda do tricolor foi o técnico André Jardine. E aí a gente quer saber de você que nos acompanha, você que está aí em casa. Quem é o maior responsável pela eliminação do São Paulo? É a diretoria? Ai, que bonitinho. São os jogadores? Ou é o treinador? Dá para entender, né? Os jogadores da diretoria, o Cartola, e ali ou o treinador. Beleza? Você também pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 994791633. Grava deitadinho, vídeo com a sua foto, o seu nome, sua foto não, né? Seu vídeo com o seu nome, a sua cidade, o seu bairro aqui de São Paulo, 994791633. Você também pode participar pelas redes sociais. E o seu vídeo vai estar lá no canal do torcedor do site gazetesportiva.com. E aí? Só pode votar em um, Celso. Eu vou votar... Quem clica só vota em um. Enquete está lá no site gazetesportiva.com. Posso falar? Gente?
Claro que eu vou votar em um, porque a enquete diz quem é o maior responsável. Isso não significa que todos não tenham responsabilidade. Né? O Jardine tem a sua responsabilidade na escalação, teve sim, na maneira de montar o time. Os jogadores também, que não conseguiram fazer aquilo que o técnico pediu. Mas o maior responsável é a diretoria do São Paulo, que se comporta de maneira intempestiva. Quando você demite 4 treinadores no intervalo de 14 meses, a culpa não é do técnico, a culpa é da diretoria. Para mim, maior responsável. E aí, mestre? Idem com batatas. Bom, infelizmente não foi apenas o time do São Paulo que fez feio, né? Como mostramos em matéria publicada no site gazetesportiva.com, torcedores são paulinos depredaram a estação São Paulo Morumbi do metrô após a eliminação na Libertadores. E o que o metrô e os trabalhadores têm a ver com isso, né, gente? De acordo com a concessionária Via 4, responsável pela operação da linha amarela, a estação fechou meia-noite, seguindo o horário normal de funcionamento do sistema metroviário. A polícia militar precisou ser acionada para conter o ânimo dos torcedores. Olha aí as imagens, olha que coisa absurda desses monstros, esses bichos. Bom, não pode nem chamar de bicho, que ofende os bichos. Que tentaram invadir o local depois do fechamento. Apesar dos danos causados, a operação hoje foi normal, ninguém foi preso, mas que papelão, né? É aquela história de sempre. O futebol, na verdade, ele é só um mote por uma sociedade debilitada, débil, injusta, obscurantista, sem educação. Então, não que justifique isso é um erro absurdo, mas você avaliar só do ponto de vista do futebol também é um erro. É um contexto brasileiro que favorece esse tipo de situação. Que, aliás, também não é só um privilégio brasileiro, a gente vê também no primeiro mundo esse tipo de situação. Em menor grau é verdade, né? Mas o futebol, nesse caso, é só um mote para extravasar toda a insatisfação com o país. É verdade. O futebol era para ser um espetáculo gracioso, divertido e tal, e virou apenas era um simulacro da guerra que virou guerra de verdade. É isso aí. Bom, falando em Copas Continentais, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Ajax fora de casa com mais uma boa atuação de Vinícius Júnior. Na Inglaterra, o Borussia Dortmund não conseguiu segurar o Tottenham e vai precisar de um jogo perfeito se quiser avançar às quartas de final. Todos os 35 milhões que São Paulo gastou nas contratações aí mais recentes, é o que custou pro São Paulo vender o David Neres. É melhor do que todos os outros jogadores que estão aí no São Paulo. E eles se orgulham disso. Hein? Eles se orgulham disso. Somos bons vendedores. Somos grandes vendedores. Vender banana na feira. Também por se orgulhar, se venderem bastante. 19 jogos movimentaram a Copa do Brasil nesta quarta-feira. Destaque para o modesto Avenida do Rio Grande do Sul, que venceu o Guarani e agora enfrenta o Corinthians na próxima fase. Goiás, Botafogo e Bahia também avançaram no torneio. Quem segura o Goiás em 2019? A equipe do Maurício Barbieri e do goleiro Sidão segue com 100% de aproveitamento na temporada. Jefferson e Renatinho fizeram os gols diante do Sergipe, 2-0. O adversário na segunda fase será o CRB. O Bahia levou um sufoco do Rio Branco do Acre e se não fosse o Gilberto marcar 2 gols, a coisa tinha desandado. O empate por 2-2 classificou o tricolor que, na sequência da competição, enfrenta o Santa Cruz de Natal. O Botafogo foi até a Paraíba visitar o Campinense e voltou com a vaga na bagagem. Rodrigo Pimpão e Alex Santana marcaram os gols do time carioca, 2-0. Na próxima fase, o Cuiabá será o adversário do Bota. As semifinais da Taça Guanabara tiveram início na noite de ontem na partida entre Vasco e Resende. Melhor para o time da Colina, que venceu e se garantiu na decisão. Pessoal, olha só, hoje de manhã o programa Revista da Cidade aqui da TV Gazeta, conduzido pela minha querida Regiane Tápias, recebeu uma presença ilustre, o jornalista Joseval Peixoto, porque ontem foi Dia Mundial do Rádio e como não poderia ser diferente, ele contou muitas histórias sobre esse veículo tão importante para o jornalismo e também falou sobre futebol. E entre as várias histórias, o Joseval falou de um fato de extrema relevância para o esporte. Começou aqui na Gazeta. Olha essa história que está muito legal. Esse fato histórico
na vida do futebol universal e na vida do Pelé, foi uma criação desta casa, da Gazeta. Foi o jornalista Tomás Mazzoni que tinha os dados da carreira do Pelé. O Santos não tinha, a Federação Paulista não tinha, a Confederação Brasileira não tinha. Foi Tomás Mazzoni quem começou a noticiar na Gazeta que, ora, faltam tantos gols para o 1000º gol do Pelé. E aí ele foi chamando a atenção e se tornou um fato universal. Mas não o Pelé, não o 1000º, mas o fato nasceu aqui. Olha que incrível, vamos ouvir? Que demais, né, gente? Isso é maravilhoso. E é interessante porque a Gazeta realmente sempre tratou o esporte também com muito respeito. Né? Aqui é a história desta casa, é, sem dúvida, o esporte. Mestre. E 1000 gols de verdade, não os 1000 que o Romário conta, que o Túlio conta. Né? Aliás, esse foi o 1000º que foi, aliás, teve o privilégio de narrar, o querido Josival Peixoto, mas 1287, se não me falha a memória, os gols de Pelé em toda a carreira. O Josival Peixoto é uma figura magnífica, histórica no rádio brasileiro, sobretudo. Ele foi um dos grandes, um dos 5 maiores narradores de futebol de rádio, e um jornalista de primeira linha, texto magnífico, que ele fazia as crônicas dele na Rádio Jovem Pan de improviso, não era uma coisa escrita, não era um texto escrito, enfim. Josival é uma grande figura. E pena que ele não esteja com a mesma assiduidade, né, no rádio e tal. Ele que é advogado, formado, nem sei se está aposentado também, deve estar. E pouca gente sabe que é autor de um samba, que todo mundo pensa que é da Dona Irã Barbosa, mas é dele e do Geraldo Blota, do GB. É um samba que, como a gente diz, se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Nós fomos e logo nós voltemos. Oi, nós aqui outra vez. Nossa. E eu jurava que isso era a Dona Irã Barbosa. Todo mundo. Mas não eu falei que é um samba, mas não era uma marchinha de carnaval. Sim, eu ia falar. Eu sempre danço isso aí, a gente brinca no carnaval, né? Bom, agora o assunto é o Palmeiras, que está aproveitando mais uma semana livre para acertar a equipe visando a sequência da temporada. O Fernando Gavini tem as notícias do Verdão. Se do lado de lá do muro sobra a tristeza pela eliminação na Libertadores, do lado de cá, o arquirrival Palmeiras e o Tajeres, algoz do São Paulo, treinam lado a lado. Os argentinos fazem na academia de futebol o último trabalho antes de voltar para casa, levando na bagagem a classificação para a próxima fase da Libertadores. Já o Palmeiras se prepara para voltar a jogar no domingo contra a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. Diferente do habitual, Filipão deixou aberto o treino por muito mais tempo. Ao invés de 10, foram 40 minutos abertos para os jornalistas. Deu para ver o aquecimento e depois um treino em campo reduzido, revezado com um trabalho de cruzamentos e finalizações lá no fundo. Mas a possível novidade para o jogo de domingo não entrou em campo. Ricardo Goulart, que ficou com a 26ª e última vaga na lista de inscritos do Palmeiras para o Campeonato Paulista, ficou na parte interna do CT, seguindo a reta final do plano elaborado pela comissão técnica para recuperá-lo fisicamente da artroscopia no joelho que fez em outubro do ano passado. Com a inscrição de Ricardo Goulart, que pode ser relacionado pela primeira vez contra a Ferroviária, ficam de fora do Paulistão o lateral Fabiano, o zagueiro Juninho, o volante Matheus Fernandes, os meias Guerra e Johan e o atacante Arthur Cabral. Agora fica a expectativa sobre a inscrição da Libertadores. O Palmeiras estreia no dia 6 de março contra o Júnior de Barranquilha e 30 jogadores poderão ser inscritos. Ou seja, 4 dos 6 excluídos do Paulistão poderão fazer parte da lista da competição continental. Ô mestre, tem essa... Acho que existe uma soberba brasileira já há um bom tempo, né? Até quando a economia estava vivendo um bom momento, os clubes montando bons times, de que ia papar tudo na América do Sul. Tudo bem, tivemos até o Grêmio campeão recentemente, mas o que a gente tem visto, via de regra na Libertadores, é um sufoco
histórico danado. Palmeiras foi eliminado por Barcelona de Guayaquil, né? Corinthians recentemente por Colo-Colo. Quer dizer, o São Paulo agora pelo Tajeres. Então, não sei se dá para entrar com essa expectativa toda no torneio que se inicia. Acontece o seguinte, essa expressão, somos os maiores do mundo, isso vem lá do século XIX. Né? Sempre foi dito isso, o Brasil não ganhava nada e nós dizíamos, somos os maiores do mundo. Acontece que, recentemente, nos últimos, digamos, 20 anos, mais ou menos, no século XXI, o futebol brasileiro, ele foi regredindo, como tudo na sociedade brasileira, foi regredindo, passou a ser antítese do que ele era, do que fez dele uma paixão mundial, todo mundo adorava o futebol brasileiro era um exemplo, era um balé. Porque era um jogo inventivo, cheio de dribles, jogadas, ofensivo, fazia gol para burro, não sei o que e tal. Produziu Pelé, maior de todos os tempos, em todos os lugares, latitudes e longitudes. Pois esse futebol foi regredindo, foi ficando cada vez mais chato, mais bobo, mais tolo. Mais tosco. Assim como mais tolo, é um futebol tolo do Brasil. Tolo e tosco. Tosco. E esse processo também se deu em toda a América. Sim. O pior de saber que o futebol atual brasileiro não consegue ganhar dos outros congêneres da América é saber que os outros também pioraram brutalmente. Peñarol, Nacional, o River Plate, Boca Juniors, olha, não são um dedinho do que eram no passado. Olha, gente, o Alexandre Silvestre estava um pouquinho nervoso, né, com a eliminação do São Paulo pela Libertadores. Por isso a gente mandou ele para o litoral, para esfriar a cabeça lá na praia. Mas nada de praia não. A pauta foi acompanhar a apresentação oficial de Cueva como novo reforço do Santos. Cuevita, Cuevita! Lembra de mim, muchacho? Dos tempos de São Paulo? Tudo bem? Como é que você... Como é que você... lembra, né? Você lembrou da época de São Paulo? Lembro você. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Ficou algum resquício? Não, algum rancor, nada? Não. Vivo feliz. Tivemos nossas diferenças profissionais. É do jogo. E aí, Cueva, tudo bem se você ficar no banco aí no sábado? De boa? Tranquilo? Vamos, tudo bem. Dessa vez tranquilo. Só eu tô vendo. Futebol ele tem, o comportamento é que preocupa. O tricolor, por exemplo, tinha a prioridade neste retorno dele da Rússia. As indisciplinas de Cueva desmotivaram o São Paulo a recontratá-lo. É o que se fala por lá. Eu não sei, não escuché, la verdad. Não puedo hablar de una cosa que tú me dices y que no la haya escuchado dentro de quizás de la interna o de las personas que tiene Sao Paulo, ¿no? Aprendí mucho estando en Sao Paulo, estando acá en Brasil. Después, como cualquier ser humano, todos nos equivocamos, todos tenemos errores. Deixar a Europa, voltar ao Brasil, jogar no Peixe, ser dirigido por Sampaoli. O baixinho não vê esse movimento como um retrocesso, muito pelo contrário. Realmente pienso yo que igual las cosas los 6 meses que tuve en Rusia me sirvieron mucho y voy a tratar de mejorar en algunas cosas que personalmente, bueno, yo las sé, ¿no? Yo también pienso en mi selección, también es algo que siempre voy a tener pendiente, ¿no? De estar con mi selección, de poder darle lo mejor a mi selección también. Honrar o manto santista é obrigação de Cueva. Já presentear a imprensa com 2 de suas camisas, não. É uma questão de marketing, política de boa vizinhança. E bem que poderia ter dado eu nesse sorteio, né? El cara de azul no joga, ¿eh? Él no, ni él, ninguno de los dos. Ô mestre, eu gosto do futebol do Cueva. Eu gosto. Não é
aquele jogadorzaço, mas é um jogador que tem, sabe, eu acho que ele veste bem a 10, eu acho que cai bem a 10 nele, ele sabe armar as jogadas, tem visão um pouco mais cerebral do que a grande maioria dos jogadores que temos aqui no futebol brasileiro. O único problema com ele era disciplinar. Agora isso a gente nunca sabe como é que se processa, né? Onde nasce, né? Se da parte das autoridades do clube, do técnico, né? Ou se é do jogador, enfim. Mas ou do gestor mesmo, né? É um bom jogador, meia, coisa que é difícil de achar, né? E que o São Paulo gosta muito e sabe aproveitar. Você vê um milagre que ele fez com o Jean Mota. Rapaz. Sim, que era desprezado no passado e hoje é um dos artilheiros do time. O cara tá jogando bola, rapaz. Eu mesmo achava que ele não tinha muita possibilidade. O bicho cresceu. Vamos ver. E acho que o treinador santista vai colocar o Cueva nos eixos. É possível. Tomara, né? Muito bem, a gente volta falando do Corinthians, que hoje tem as atenções voltadas para o jogo de logo mais contra o Racing. Mas tem um outro assunto que o Timão precisa resolver o quanto antes. Atenção, quem será o último nome inscrito no Paulistão? Thiago Salazar tem as informações. Mal das pernas no Campeonato Paulista, o Corinthians ainda deve ganhar mais um reforço para a sequência da competição. Isso porque o clube preencheu 25 das 26 vagas que tem à disposição na lista principal. Há uma lista B, que pode ser usada apenas para atletas da base e que tenham nascidos até 98. Isso já ajudou muito o Carille, que nela colocou Pedrinho, Léo Santos, Carlos e o goleiro Felipe, peças fundamentais do elenco e que não ocuparam espaços na lista principal. O último a ser inscrito foi Júnior Urso, volante recém-contratado, mas que já chegou cheio de moral com o chefe. Então, um jogador que pisa a área, um segundo volante que anda, que é aquela característica que sempre teve aqui no Corinthians com Elias, com Paulinho, com Maicon. Claro que com outras características, assim, esse mais de força, mais de chegada. A decisão tem de ser tomada até o dia 1º de março. Depois disso, 4 trocas serão permitidas apenas na fase quartas de final. Até lá, quem ficar de fora só poderá mostrar serviço na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Americana. Agora é com o Carille. O técnico ainda busca a melhor formação para o Corinthians e não esconde sua surpresa com os 10 reforços que recebeu até aqui. Muito acima do que foi, do que eu imaginei, muito acima do que esperado, então estou muito feliz mesmo. E não para por aí. A dor de cabeça para o treinador do Timão deve aumentar, já que o clube está muito perto de anunciar o zagueiro Bruno Mendes e mantém viva a esperança em repatriar Guilherme Arana. No elenco, Romero, Sérgio Dias, René Júnior, Marquinhos e o goleiro Kaique são opções. Enfim, a pergunta está lançada. Qual jogador ficará com a última vaga do Corinthians para o Paulistão? Essa resposta só Carille pode dar. Bom, Romero já inscrito na Sul-Americana. Acho que deve ser o Romero, imagino que seja o Romero. Até porque, mestre, embora ele não seja nenhum gênio, eu não sei o que pensa o senhor. Mas, para mim, ele está fazendo falta no time do Corinthians. Ele está fazendo falta porque o Corinthians não está funcionando. E ele é aquele jogador aguerrido que corre e tal, marca, faz gol, se entrega, a torcida gosta. E eu, para o meu paladar futebolístico, preferia outro jogador. Mas para o Corinthians atual, nas circunstâncias que se encontra, não consegue desenvolver, o Carille não consegue montar o time. Sim. Na verdade. Acho que ele não achou ainda aquele esquema que melhor lhe cabe. Bom, só dar uma informaçãozinha do Corinthians. Daqui a pouquinho o Jonas Campos entrará aqui conosco ao vivo, lá direto de Itaquera. O Esporte Clube Corinthians informa que o volante Gabriel passará por uma cirurgia para corrigir uma desinserção do tendão adutor da perna direita e ficará fora de atividade por 3 meses. Desinserção. Desinserção, está inserido o tendão, né? Em algum lugar. Então vai desinserir o tendão adutor da perna direita e vai ficar fora 3 meses. O procedimento acontece no dia 20 no Hospital São Luís e vai ser feito pelo Dr. Joaquim Grava.
E é uma grande baixa pro Corinthians, Celso? Ou não? Tem peças para repor? Tem. Ainda bem, né? Vamos falar de São Paulo, mas daqui a pouquinho tem Corinthians. Jonas Campos, o pai do Martim, tá chegando, tá posicionando lá em Itaquera o nosso sistema. Osmar Garrafa esteve agorinha no CT, da CCT da Barra Funda, acompanhando as entrevistas do presidente Leco e do executivo de futebol Raí. Vamos saber o que aconteceu, o que espera a gente, o futuro do tricolor. É isso, Michele. Agora à tarde, na reapresentação do São Paulo, aconteceu aquilo que todos nós esperávamos. A diretoria tricolor convocou entrevista coletiva, Leco e Raí se pronunciaram e confirmaram. André Jardine não é mais técnico do São Paulo, mas continua no clube. Cuca será o novo treinador do tricolor, mas por um motivo de saúde, ele só poderá assumir as suas funções depois do Campeonato Paulista. Até lá, Wagner Mancini, que é gerente de futebol, afirmou que jamais assumiria o São Paulo de forma interina, fica no cargo. Vamos acompanhar os principais trechos da entrevista coletiva da diretoria são paulina. A gente chegou à conclusão que tem que ter uma mudança de rumo. Então, o André Jardine deixa o comando técnico do São Paulo. Hoje, conversei com ele ontem à noite, conversei muito com ele também hoje de manhã, conversando bastante agora também à tarde, e é algo que a gente fez questão, que essa crença é tamanha no trabalho dele, no potencial dele, no talento dele, em tudo que ele já fez no São Paulo e ainda vai fazer no futebol, que o Jardine vai continuar ligado ao clube. E nessa mudança de rumo também conversamos bastante sobre os nomes que poderiam substituí-lo, e foi unânime, né, que o melhor nome é o do Cuca. O Cuca vai ser o novo treinador do São Paulo. Ele está com um problema momentâneo, né, um problema médico, que deve se resolver num período breve, alguns meses, e por isso não poderá assumir agora. Mas enquanto ele não tiver apto 100% para o trabalho, ele mesmo sugeriu o Mancini. E o Mancini, né, com o pedido do Cuca e pedido também nosso, da direção, se dispôs a cobrir esse período e depois volta a ser coordenador técnico do São Paulo. Hoje temos aqui a humildade de reconhecer que, infelizmente, esse trabalho não deu certo. E responsabilidade de assumir e de tratar de corrigir, de rever, enfim, de restabelecer assim uma condição melhor para a equipe do São Paulo. Então é isso, Michele. O técnico Wagner Mancini agora toca o São Paulo até o final do Campeonato Paulista e já comanda o tricolor no próximo domingo contra o Corinthians na Arena, em Itaquera. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. A questão, mestre, é que eles não só parecem perdidos, como estão perdidos. Que situação. E aí eu repito e acho muito triste, o Raí está nesse bolo. Eu não sei até que ponto ele está apenas concordando com o Leco, que, convenhamos, sabe, não entende absolutamente nada do resgate. Mas você não achava que o Jardine devia ser mandado embora? Não, ele não deveria ter sido efetivado. As pessoas ficam analisando resultado, e você tem que analisar, é uma filosofia, é um projeto. O São Paulo mandou embora nessa década, Muricy Ramalho mandou embora. Dorival, um monte de gente. Será que a culpa é dos treinadores? Sabe? E aí contrata o Cuca, que é bom técnico, para 2 meses. Então vai o Wagner Mancini agora dar uma sequência de 2 meses para o Cuca chegar e começar tudo de novo. O São Paulo é um microcosmo do Brasil. É isso. Não há um projeto, não há uma previsão. É isso aí. E nem um pingo de convicção no que está fazendo. Sendo feito. É tudo no Deus dará. É tudo, quem resolve, o brasileiro, ele joga tudo para providência e não para previdência. Isto é, prever o que fazer, como fazer, traçar um plano, traçar uma estrada e seguir essa estrada. Faça chuva ou faça sol. Exatamente. Tipo assim, você então pega o Barcelona, Wagner Mancini e deixa o Wagner Mancini.
Vocês acham que... Não é isso. Não é isso. Tem que ter um plano. É isso. O que é que eu quero do meu time de futebol? Mas para você fazer título, você tem que pensar em médio e longo prazo. Claro. Cada treinador tem uma cabeça, ué. Aí o treinador não dá certo com o time, você vai ficar bancando aquele treinador até ser rebaixado Quando na você segunda divisão. Ô, Michele, eu vou te dar só um... Aí, é por isso. Exatamente. Tá aí. Eu vou te dar um exemplo. Tá exemplificado. Guardiola foi contratado pelo Manchester City. Havia uma confiança, uma convicção de que ele faria um belo trabalho. Já deu tempo. Foi um fiasco no primeiro ano dele lá. A gente continua brigando. Ele foi mantido e hoje está brilhando. É isso. É convicção num trabalho. Se depender de você e da maioria dos brasileiros, teria sido demitido no primeiro ano de contrato. É sempre assim. Vamos lá, é o resultado. Deixa rebaixar para a Série C, D e aí continua acreditando no trabalho. Vamos agora fazer contato imediato de primeiro grau com o Jonas Campos, direto da Arena em Itaquera, onde logo mais às 9h30 o Corinthians encara o Racing da Argentina pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Fala, Jonas! Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Agora sim, estamos aqui em frente ao gigante de Itaquera, em frente à Arena Corinthians. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tem Corinthians e Racing, jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. Uma pedreira para o Corinthians, né? Afinal, o adversário de hoje é nada mais, nada menos do que o líder do campeonato argentino, vive grande fase, perdeu para o River Plate no fim de semana, é verdade, mas até aí o Corinthians perdeu para o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. O Fábio Carille ainda não conseguiu achar a cara do Corinthians de 2019 e o Racing é uma equipe que vem mais pronta, né? Parou muito pouco no fim do ano, é uma equipe que vem embalada e vem liderando o Campeonato Argentino, portanto uma pedreira para o Corinthians, que inicia hoje a sua 6ª participação na Copa Sul-Americana. O Corinthians tem 5 eliminações. O melhor resultado foi em 2005, quando o Timão parou nas quartas de final, perdeu para o Pumas do México, naquele time da MSI, que tinha Carlitos Tevez, o saudoso Tevez do Chico Lang. O Corinthians acabou eliminado nas quartas naquele ano. E a última participação foi em 2017, quando o Corinthians foi eliminado pelo próprio Racing, adversário de hoje. Naquela ocasião, nas oitavas de final, o Timão empatou com os argentinos aqui na Arena por 1-1. E lá na Argentina, o resultado sem gol, 0-0, acabou classificando o Racing por conta do gol qualificado fora de casa. Bom, para começar a entrar no clima desse jogo, a gente mostra agora o último treino comandado pelo técnico Fábio Carille, a preparação do Corinthians para esse jogo, dando um pitaco no retrospecto entre Corinthians e Racing. Olha só. Daqui a pouco, em Itaquera, o Corinthians reencontra um velho conhecido. O ano retrasado, né, que a gente jogou contra eles, acho que empatou 1-1 aqui, 0-0 fora, né? Então, a gente sabe que é um time encardido, né? Um time que briga muito, que não desiste, é mais ou menos a mesma característica que tem o Corinthians. O retrospecto entre Corinthians e Racing favorece os argentinos. Em 6 partidas disputadas, foram 2 vitórias dos nossos hermanos, 3 empates e apenas 1 vitória corintiana. O resultado de hoje ainda não dá para saber, mas uma coisa é certa, vem catimba por aí. Às vezes os jogadores, não só da Argentina, mas do Chile, da Colômbia, às vezes os caras têm essa mania de fazer a catimba que a gente não tem como fazer como eles, né? Os brasileiros não têm essa manha que eles têm de irritar. Mas a gente tem que estar concentrado e esquecer esse tipo de catimba que eles fazem para não deixar a gente irritado e que a gente possa fazer jogar bola, né? Jogar bola e esquecer essa parte extra-campo. Partida vista como o maior desafio da temporada corintiana até aqui. No primeiro grande teste do ano contra o Palmeiras, o time de Fábio Carille fechou a casinha, ficou na retranca e mesmo assim conseguiu sair com a vitória no Allianz Parque. Mas a ideia para hoje é bem diferente, segundo o camisa 10 da equipe. A postura tem que ser agressiva, né? Eu acho que dentro de casa a gente tem que se impor. Quando tiver com a bola, conseguir fazer triangulações, jogar, se aproximar, não deixar a equipe deles se sentir à vontade dentro de casa. Eu acho que essa é a estratégia que a gente tem que levar para dentro de campo. O goleiro Cássio, que essa semana sofreu uma pancada na coxa direita, treinou separadamente ontem e segue como dúvida. A baixa certa do time fica por conta de Danilo Avelar, que cumpre suspensão devido à expulsão na Libertadores do ano passado contra o Colo-Colo. O jovem Carlos Augusto, que retornou da seleção sub-20, assume a lateral esquerda.
Com isso, o Timão vai para o jogo com Cássio ou Walter, Fagner, Manuel, Henrique e Carlos Augusto, Ralf, Ramiro e Sornosa, Wagner Love, Jadson e Gustavo. Esse é o Corinthians, gente. Ó, a questão do Cássio, ele deve fazer o famoso teste do vestiário para saber se vai ou não ter condições de jogo. Qualquer coisa também, o Walter, que é um grande reserva, estará à disposição para encarar o Racing daqui a pouco aqui na Arena Corinthians. Equipe argentina, como eu disse, lidera o campeonato nacional, vai muito bem, vive grande momento e o repórter Adriano Dolfi acompanhou a última atividade do Racing, que foi feita aqui na capital paulista. Vamos conferir a reportagem. O último treino da equipe foi no CT do São Paulo. A equipe, que lidera o campeonato argentino, chega confiante para o duelo com o Corinthians. Nós venimos jogando muito bem no campeonato argentino. Nós temos um elenco muito forte, onde somos 22, 23 jogadores que qualquer um pode entrar e fazer a diferença. Sempre saem bons jogos quando são times argentinos contra brasileiros e acho que agora não vai ser a exceção. É bom jogar contra a Corinthians porque é time grande daqui de São Paulo também. Cristaldo atuou durante 2 anos no Palmeiras, um clube onde foi sempre muito querido pela torcida. Antes deste duelo contra o Corinthians, ele revela que tem recebido pedidos destes torcedores nas redes sociais. Sim, tem um monte de torcedor chamando no Instagram, no Twitter, e eles falaram muitas coisas, né, acerca do Corinthians, mas nós estamos muito concentrados aqui em fazer um bom jogo. Se marcar um gol, vai ter um gostinho especial? Não vai ter um gostinho, não vai ter comemoração especial, não. Acho que se fazer gol, vou comemorar comemoro sempre com muita paixão. Jogar contra o Corinthians não me representa nada. Cristaldo minimizou o fato do Corinthians obter resultados não tão bons em 2019 e faz um alerta para os perigos de jogar na Arena em Itaquera. Nós temos que estar concentrados 100% porque eu e meus companheiros sabemos que representa a Corinthians no futebol da América. Então não podemos entrar desmerecendo os caras porque em qualquer momento eles podem fazer diferença e temos que estar concentrados 100%. Aí o Racing de velhos conhecidos aí do futebol brasileiro, a gente viu a palavra do Cristaldo que atuou no Palmeiras. Essa equipe também tem o lateral Mena, que passou pelo São Paulo, pelo Santos, o atacante Andrés Rios e o Centurion, o polêmico Centurion com passagem pelo São Paulo, mas esse não joga, já estaria suspenso para o jogo de hoje, mas para completar, no último domingo ele empurrou o treinador da equipe, está afastado do Racing, Centurion sendo Centurion. Então a escalação do Racing a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva. O Racing deve ir a campo enfrentar o Corinthians com Arias, Saravia, Sigali, Donati e Mena, Solari, Marcelo Dias, Zaratio, Guilhermo Fernandes, Civitanic e Andrés Rios. O técnico é Eduardo Cudê. É isso, Michele. Daqui a pouquinho, bola rolando, a arena ainda vazia, muita tranquilidade por aqui, mas expectativa para hoje, pelo menos 30 mil torcedores. Até ontem à noite, 23 mil ingressos já estavam vendidos. Vamos aguardar o público e amanhã, matéria completinha no Gazeta Esportiva dessa estreia corintiana na Copa Sul-Americana. Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. Bom trabalho para você aí, Celso Cardoso. Bom, ontem não participei do programa, né? Na terça eu dizia que não estava muito animado com o São Paulo, eu achava pouco provável conseguir essa classificação e confesso que também não estou muito animado com o Corinthians diante do Racing. O Racing não é nenhum bicho papão, mas é um time que vive o melhor momento do ponto de vista físico, lidera o campeonato argentino, tem aí um monte de jogadores conhecidos como Mena, Cristaldo no banco, Centurião que nem foi porque é indisciplinado. Enfim, o Corinthians vai ter que estar numa noite muito inspirada para conseguir vencer, mesmo jogando em Itaquera. Olha, um empatezinho é o que está me cheirando. Empatezinho está de bom tamanho, viu? Porque, e o Racing, olha, já foi o timaço. Foi o time do Peron, sabia? Era o time do Peron? É. E o Racing foi um
teve times Academia? extraordinários. Academia. Hoje é, poxa, Mena, Cristaldo, qual é o outro? Centurion, que nem Centurion, meu Deus. Mesmo assim, está lá em primeiro lugar no Campeonato Argentino e vai ser um probleminha. Faz viu? um ano que o Corinthians encarou esse Racing. E foi eliminado pelo Racing. E Empatou agora... 1-1 aqui e lá empatou 0-0. Um jogo horrível e reclamaram muito os corintianos, mas não mereceram o melhor. Mas em relação ao time de um ano atrás, esse time do Corinthians é melhor? É que aquele time de um ano atrás... não. Um ano atrás não, foi... É mais, não, é 2 anos atrás. 2 anos, foi 2017. Né, que aquele time estava mais entrosado, isso tem informação. Deixa eu mandar um abraço, posso? O senhor Agostinho Queiroz, Queijo, que ele é nosso fã, assiste sempre o programa da Vila Formosa, é torcedor da Lusa, mas a Lusa está tão em baixa que hoje ele está mais torcendo para o Santos. Então, um grande abraço para o senhor Agostinho. Um beijo, Agostinho. Já se ligou nas nossas redes sociais? Pode pôr na tela, chileno. Olha só, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube que tá bombando, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva lá, ative o sininho e não perca os nossos vídeos. E agora vamos para os Twitters da galera. Tô aqui já. Ó, Twitter, vamos lá. Hoje o que é? Isso aí, ó. Falando em redes sociais. William Henrique Oficial, São Paulo foi de novo escalado errado. São Paulo não dá certo com Diego Souza junto com Pablo. E Williams Farias muito ruim. Juliana Nativo, os mesmos que pediram a saída do Jardine são os mesmos que pediram a saída do Aguirre quando vão entender que o problema não está no técnico e sim no time. Para ela o problema é o time. José Isauro Mendes, nosso sócio, o São Paulo está colhendo os frutos de anos de incompetência na sua gestão administrativa. Valeu, lá de Rondônia. Diretoria do São Paulo, diz o Diro, não sabe escolher técnico e técnico não sabe montar time. Pra mim tá ótimo, continue assim. Que time que ele torce esse daí? Não é São Paulino. Tem os vídeos da galera pelo WhatsApp também, chileno, hoje tem? Boa noite, aqui é o André do Jardim Clean. Parabéns pelo programa. Infelizmente, o São Paulo está com a diretoria de amador. E quem sofre os torcedores. Uma boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, Michele. Boa noite, Alberto. Boa noite, Celso. São Paulo foi eliminado ontem, mas hoje vamos secar o Corinthians. Um abraço a todos. Edmilson e Daniel, Hermelino Matarazzo, Zona Leste. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Celso. Boa tarde, mestre. E aí, Michele, o que você acha? O nosso Coringão vai ou não vai hoje? Que o nosso Juventus está arrebentando. Aqui é o Alexandre de Caraguatatuba. Um abraço a todos. Eu acho que o Juventus tá bem. Aliás, domingo eu vou dar uma camisa de presente do Juventus pra vocês, tá bom, galera? Gostei, você gravou deitado. É o celular deitado, amigo, não é você não. Mas um beijo pra todo mundo. Se ele quiser gravar deitado com o celular deitado. Também pode. A turma põe no ar aí, deitado. É o celular deitado, não é você, colega. No início do programa a gente perguntou quem é o maior responsável pela eliminação do São Paulo. É o Celso Cardoso. Não, deu o quê? Diretoria. 51% dos votos. Olha lá, 51% dos votos. E com o mestre também. Eu não acho. Eu acho que é do treinador. Ficamos por aqui, encerrando a Gazeta Esportiva de hoje, homenageando o sambista. Você conhece, mestre, Dicró, que completaria hoje 73 anos? Até domingo no mesa, mestre. Um beijo pra você. E nós nos você. vemos no Jornal da Gazeta. Fala mais sobre o São Paulo. Vai, Corinthians! Para de secar aí, viu, colega? O Corinthians, o São Paulino aí.